Você sabia que está cercado por bilhões de dólares em invenções revolucionárias e nem percebe? Neste exato momento, enquanto você vê este vídeo, existem pelo menos 20 objetos ao seu redor que mudaram completamente o rumo da humanidade. Aposto que você os considera coisas normais. A verdade chocante é que vivemos numa bolha de ignorância sobre as curiosidades mais fascinantes do nosso próprio cotidiano. Enquanto todo mundo fica obcecado pelas últimas tecnologias, os verdadeiros gênios da história criaram fortunas e impérios com invenções tão simples que você usa todos os dias sem nem pensar duas vezes. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Por trás de cada objeto comum existe uma história épica de genialidade, acidentes felizes e descobertas que valeram milhões. Desde o espelho que você usa de manhã até o clipe que organiza seus papéis, cada item tem segredos surpreendentes que vão explodir sua mente. Prepare-se para descobrir como pessoas comuns transformaram problemas cotidianos simples em invenções que mudaram o mundo. E como você pode aplicar essa mesma mentalidade inovadora na sua própria vida. Essas curiosidades vão fazer você olhar para tudo ao seu redor com olhos completamente diferentes. Acredite se quiser, mas a tesoura é uma das invenções mais antigas que ainda usamos exatamente da mesma forma hoje. Há mais de 4.000 anos, no Antigo Egito e Mesopotâmia, as pessoas já cortavam tecidos e cabelos com duas lâminas conectadas por uma mola de bronze. Essas curiosidades arqueológicas mostram que nossos ancestrais enfrentavam os mesmos desafios do cotidiano que nós. Como cortar coisas de forma precisa e eficiente. A genialidade estava na simplicidade. Duas lâminas trabalhando juntas, criando uma alavanca perfeita que multiplicava a força aplicada. Os romanos aperfeiçoaram essas invenções, criando tesouras com o formato de X que conhecemos hoje, onde as lâminas se cruzam em um ponto fixo. Leonardo da Vinci, sempre curioso sobre mecânica, estudou profundamente o funcionamento das tesouras e até criou versões especiais para diferentes propósitos. No cotidiano medieval, ter uma tesoura de qualidade era sinal de status. Alfaiates, barbeiros e escribas dependiam totalmente dessa ferramenta para seu trabalho. Era como ter o iPhone da época. Todo mundo queria, mas poucos podiam pagar por uma realmente boa. A Revolução Industrial trouxe a produção em massa, tornando essas curiosidades mecânicas acessíveis para todos. Hoje, existem mais de 40 tipos diferentes de tesouras, desde as cirúrgicas de precisão milimétrica até as industriais que cortam chapas de metal. No nosso cotidiano moderno, usamos tesouras para tudo: abrir embalagens, cortar cabelo, fazer artesanato, jardinagem. Essas invenções milenares continuam evoluindo, mas o princípio básico permanece inalterado, preparando o caminho para outras ferramentas que também revolucionariam nossa forma de trabalhar. Imagine só: você acorda de manhã, vai até o banheiro e não tem espelho. Parece impossível, mas houve um tempo em que essas invenções revolucionárias simplesmente não existiam no cotidiano das pessoas. Os primeiros espelhos surgiram há mais de 8.000 anos, feitos de obsidiana polida pelos nossos ancestrais. Era como ter um pedaço do futuro nas mãos, uma curiosidade que poucos podiam imaginar que mudaria completamente a forma como nos vemos. Durante séculos, ter um espelho era privilégio de reis e nobres, pois eram feitos de bronze e prata polidos, custando uma fortuna. Os artesãos venezianos do século XIII criaram os primeiros espelhos de vidro com amálgama de mercúrio, guardando esse segredo às 7 chaves na ilha de Murano. Essas invenções eram tão valiosas que roubar a técnica era punido com morte. É impressionante como algo tão comum no nosso cotidiano já foi considerado mais precioso que ouro. A revolução veio no século XIX, quando Justus von Liebig desenvolveu o processo de prateação do vidro, tornando os espelhos acessíveis para todos. De repente, essas curiosidades tecnológicas invadiram as casas comuns, mudando não apenas a decoração, mas toda a percepção que tínhamos de nós mesmos. O espelho transformou-se de objeto místico em ferramenta essencial do cotidiano, e isso foi apenas o começo de uma série de invenções que revolucionariam nossa vida diária de formas que nem imaginávamos. Quem diria que uma simples caixa de papelão seria uma das invenções mais revolucionárias da história moderna? Em 1817, na Inglaterra, surgiram as primeiras caixas feitas desse material, mas eram apenas folhas planas usadas para embalar chapéus e outros itens delicados. O que começou como uma curiosidade industrial logo se tornaria indispensável no cotidiano de bilhões de pessoas. Imagine tentar enviar um presente para alguém sem essa genial criação. Seria praticamente impossível proteger qualquer coisa durante o transporte. A verdadeira revolução aconteceu em 1890, quando Robert Gair, um tipógrafo americano, acidentalmente cortou uma folha de papelão de forma diferente e descobriu como fazer caixas dobráveis. Essa descoberta casual transformou completamente o mundo do comércio e das invenções relacionadas ao transporte de mercadorias. De repente, empresas como a Kellogg's puderam embalar cereais de forma prática, e lojas conseguiram enviar produtos com segurança. Era como se alguém tivesse inventado a solução perfeita para um problema que nem sabíamos que existia no nosso cotidiano. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas caixas provaram seu valor quando substituíram containers de madeira, economizando materiais preciosos para o esforço de guerra. As curiosidades sobre sua versatilidade não param por aí. Hoje, uma única caixa pode ser reciclada até 7 vezes,
tornando-se parte fundamental da economia circular. No nosso cotidiano moderno, desde a entrega de compras online até mudanças de casa, essas invenções silenciosas continuam facilitando nossa vida de maneiras que raramente paramos para apreciar. Você já parou para pensar que algo tão simples quanto um clipe foi uma das invenções mais disputadas da história? Antes de 1867, as pessoas usavam alfinetes, fitas ou até costuravam papéis para mantê-los juntos. O americano Samuel Fay criou o primeiro clipe, mas era bem diferente do que conhecemos hoje, sendo usado principalmente para prender etiquetas em tecidos. Essa pequena curiosidade do cotidiano estava prestes a revolucionar escritórios mundo afora, mas ainda faltava alguém aperfeiçoar o design para torná-lo verdadeiramente prático. A magia aconteceu em 1899, quando William Midlebrew patenteou uma máquina para fabricar clipes no formato que usamos até hoje. Aquela curva perfeita que parece tão óbvia, mas levou décadas para ser descoberta. O norueguês Johan Valer também reivindicou a invenção, e durante anos houve uma verdadeira guerra de patentes. Essas invenções aparentemente simples geraram fortunas e mudaram completamente a organização de documentos no cotidiano profissional. É fascinante como algo que custa centavos pode ter uma história tão rica em curiosidades e disputas legais. Durante a Segunda Guerra, o clipe ganhou um significado totalmente inesperado. Na Noruega ocupada, usar um clipe na lapela tornou-se símbolo de resistência contra os nazistas. Quem imaginaria que essa pequena invenção se tornaria um ícone de liberdade? Hoje, bilhões de clipes são produzidos anualmente, organizando papéis em escritórios, escolas e casas pelo mundo inteiro. No nosso cotidiano digital, mesmo com tantas curiosidades tecnológicas, essa criação centenária continua indispensável, provando que às vezes as soluções mais simples são também as mais duradouras. Se existe uma ferramenta que define a própria essência da humanidade, essa ferramenta é o martelo. Há mais de 3 milhões de anos, nossos ancestrais já usavam pedras para bater em outras pedras, criando as primeiras ferramentas da história. Essas invenções primitivas marcaram o início da nossa jornada tecnológica. Imagine só, o martelo é literalmente mais antigo que a linguagem. No cotidiano dos primeiros humanos, dominar essa técnica significava a diferença entre sobreviver ou não, e essas curiosidades arqueológicas mostram que já éramos inventores natos desde o começo. Os egípcios revolucionaram essas invenções ao criar os primeiros martelos com cabo de madeira e cabeça de cobre, por volta de 4000 a.C. Era como descobrir o fogo novamente, pois construir pirâmides e templos tornou-se possível. Os romanos aperfeiçoaram ainda mais, criando martelos especializados para diferentes profissões: carpinteiros, ferreiros, soldados. No cotidiano das antigas civilizações, o som do martelo ecoando pelas oficinas era sinônimo de progresso e prosperidade. Essas curiosidades históricas nos mostram que a especialização de ferramentas sempre foi fundamental para o avanço da sociedade. Durante a Revolução Industrial, o martelo ganhou versões pneumáticas e elétricas, multiplicando exponencialmente a força humana. Hoje, existem martelos para cada necessidade específica, de reflexo para médicos, de demolição para construção, de precisão para joalheiros. No nosso cotidiano moderno, mesmo com todas as tecnologias avançadas, continuamos dependendo dessa invenção milenar para resolver problemas práticos. Essas curiosidades sobre ferramentas nos lembram que às vezes as soluções mais antigas são também as mais eficazes, abrindo caminho para outras criações que também simplificariam nossa vida diária. Essa invenção revolucionária tem uma origem bem familiar, um pai preocupado com a higiene do bebê. Em 1923, Leo Gerstenzan observou sua esposa enrolando algodão em palitos de dente para limpar os ouvidos da filhinha, e pensou que deve haver uma forma mais segura de fazer isso. Era incrível como algo tão simples podia resolver um problema que todas as famílias enfrentavam diariamente: manter a higiene dos pequenos sem riscos. O que começou como uma solução caseira rapidamente se transformou numa das invenções mais utilizadas mundialmente. Durante os anos 1950, essas pequenas curiosidades da higiene pessoal ganharam popularidade explosiva quando as pessoas descobriram suas múltiplas utilidades. No cotidiano das famílias, cotonetes serviam para limpar ouvidos, aplicar maquiagem, fazer artesanato, limpar eletrônicos e até mesmo para primeiros socorros. Era como ter uma ferramenta universal em miniatura, simples, eficaz e incrivelmente versátil para dezenas de situações diferentes. Hoje, bilhões de cotonetes são produzidos anualmente, e essas invenções continuam evoluindo para se tornarem mais sustentáveis. Muitas marcas já substituíram as hastes plásticas por papel ou bambu, respondendo às preocupações ambientais do nosso cotidiano moderno. As curiosidades sobre sua versatilidade não param de crescer. Artistas usam para técnicas de pintura, técnicos em eletrônica para limpeza de precisão, maquiadores para efeitos especiais. Essa simples criação prova que as melhores invenções nascem da observação atenta do dia a dia, transformando pequenos incômodos em grandes soluções que beneficiam milhões de pessoas. Prepare-se para uma das curiosidades mais surpreendentes sobre invenções,
a fita adesiva nasceu de um acidente. Em 1925, Richard Drill, um jovem engenheiro da 3M, estava tentando criar uma fita para pintura automotiva quando descobriu algo revolucionário. Os pintores de carros reclamavam que as fitas existentes danificavam a tinta, então Drill criou uma fita com adesivo apenas nas bordas. Essa descoberta casual mudaria completamente nosso cotidiano. Imagine tentar embalar um presente, consertar algo quebrado ou até mesmo fazer reparos rápidos sem essa genial criação. A verdadeira revolução veio durante a Grande Depressão, quando as pessoas começaram a usar essas invenções para consertar tudo que estava quebrado em casa. Era mais barato colar do que comprar novo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a fita adesiva tornou-se tão essencial que os soldados a apelidaram de Duck Tape, fita do pato, por ser resistente à água. No cotidiano militar, ela servia para tudo como reparar equipamentos, vedar munições, até mesmo tratar ferimentos emergenciais. Essas curiosidades mostram como uma simples invenção pode se tornar indispensável em situações extremas. Hoje existem mais de 900 tipos diferentes de fitas adesivas, desde as cirúrgicas que grudam na pele sem machucá-la, até as espaciais que funcionam no vácuo. No nosso cotidiano moderno, usamos fita adesiva para milhares de propósitos que nem imaginávamos possíveis. Essas invenções continuam evoluindo. Existem fitas que mudam de cor com a temperatura, outras que conduzem eletricidade e algumas até biodegradáveis. As curiosidades sobre adesivos nos mostram que a inovação nunca para, preparando o terreno para outras descobertas que também nasceriam de necessidades simples do dia a dia. E aí, sua mente já está fervilhando de ideias depois de descobrir todas essas curiosidades incríveis? Olhe ao seu redor agora mesmo. Quantas outras invenções simples estão esperando para serem criadas ou melhoradas? O segredo está bem na sua frente. Os maiores inovadores da história não eram gênios alienígenas, eram pessoas comuns que prestaram atenção nos pequenos problemas do cotidiano e tiveram coragem de agir. Aqui está o desafio que vai mudar sua vida. Durante os próximos 7 dias, anote pelo menos 3 coisas que te incomodam no seu dia a dia. Pode ser qualquer coisa, desde a dificuldade para abrir uma embalagem até a forma como você organiza seus documentos. Agora vem a pergunta: qual dessas irritações você vai transformar na sua próxima grande invenção? Que problema você vai resolver que pode beneficiar milhões de pessoas? O próximo clipe, cotonete ou fita adesiva, pode sair da sua mente. Você só precisa parar de aceitar que as coisas são assim mesmo e começar a questionar tudo. Não deixe essas curiosidades e conhecimentos morrerem aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para continuar descobrindo segredos por trás das invenções que moldaram nosso mundo. Nos próximos vídeos, vamos explorar ainda mais objetos fascinantes do nosso cotidiano e, quem sabe, inspirar você a criar a próxima grande revolução. Afinal, todo grande inventor começou exatamente onde você está agora, curioso e pronto para enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas comuns.